Que o nosso país é considerado um dos mais violentos do mundo, todos sabem. No entanto, a escalada de violência e a escalada no número de policiais assassinados nos últimos tempos é de deixar uma sociedade já muito castigada, ainda mais perplexa e desanimada. E hoje, ao assistir o jornal, eu fiquei perplexo de ver os policiais do Rio de Janeiro dizendo que se depararam com um comboio de bandidos armados e eles assaltaram um veículo na frente da viatura da polícia e eles disseram que não tinham como reagir porque o poderio de fogo dos bandidos era tão grande que eles não tiveram como. E os bandidos ainda tiveram a cara de pau de falar para o policial: fica na sua aí que a nossa briga aí não é com vocês. Então, assim, é realmente o poste fazendo xixi no cachorro, senador Paulo Rocha. E nesse meio tudo, o cidadão assiste e fica perplexo. Porque veja o Brasil em 2017. Como se não bastasse as crises política e econômica que se abatem sobre nossas vidas, a segurança pública simplesmente parece ter saído de qualquer controle. Crimes pavorosos, assassinatos, roubos, latrocínios, estupros se avolumam como nunca antes, explodindo uma sensação nada ilusória de uma guerra civil instalada em nosso território. Mas o caso é que, geralmente, em guerras civis, onde tem uma guerra civil, os dois lados estão armados. Talvez um com um poderio maior, outro com poderio menor, mas o caso aqui é que a população brasileira está totalmente desarmada e agora vemos que a última barreira está sendo derrubada, que é a barreira da polícia. Por ironia fatídica do destino, tudo leva a crer que as proféticas palavras do notável Rui Barbosa compõem hoje a realidade mais crua do país. Para ele, justiça tardia nada mais é do que justiça institucionalizada. Eu não sou processualista, mas eu temo a dizer que nós chegamos a esse ponto devido ao excesso de garantia, o excesso de garantismo. São tantas filigranas, são tantas nuances, que geralmente a justiça ela se dilui com o tempo. Os crimes viram poeira e a sensação de impunidade por muito tempo graçou nesse país. E hoje, os bandidos se dão a liberdade de falar para a polícia: fica na de vocês aí, que nossa briga aqui é entre nós. Então, vejamos, até bem pouco tempo, o sonho de boa parte das crianças brasileiras era cursar a academia de polícia. Ser policial projetava-se como um sacerdócio da segurança pública, em função da qual se aprendia que o dever de ofício se destinava a salvar a população das garras covardes dos criminosos 24 horas por dia. Com essa mentalidade, o policiamento das ruas implicava dotar o profissional militar de condições técnicas e emocionais eficientes para intervir a qualquer tempo em favor da sociedade contra os bandidos. Sob o amparo do Estado e da sociedade, a corporação militar brasileira estava convicta de que estava lutando pela causa certa. Lê do engano. Nos últimos tempos, inúmeras ações militares, ainda que dispunham de todo o delineamento da mais estrita legalidade, têm sido interpretadas por parte da opinião pública como excesso inexplicável de brutalidade, violência e covardia. Mas, senador Paulo Rocha, como criar um manual de um policial agir quando está sob fogo cerrado de fuzis, de metralhadoras? Como ele poder simplesmente dar uma de paladino dos direitos humanos e ele vai oferecer flores? Como é que ele vai fazer esse anteparo da sociedade se estamos exigindo que ele faça a não violência contra a violência? Conteúdos de dezenas de centenas de matérias jornalísticas sobre as intervenções policiais nas cidades preferem julgar os agentes de segurança como desprezíveis agentes de milícia, em vez de apoiar a polícia no enfrentamento da criminalidade violenta.
A mídia prefere destacar tal presunção de culpabilidade, rejeitando na prática a fé pública de seus atos e a presunção de inocência ao servidor policial. Senhor presidente, a alta e crescente mortalidade de policiais no Brasil assusta a todos. Não por acaso, na triste cerimônia da 100ª morte de um policial fluminense em 2017, ocorrida no final de agosto, o Comando-Geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro declarava que o desalento pelas perdas se devia à omissão da sociedade e do Estado. Para os dirigentes da Polícia Militar, a cultura brasileira parece apostar na negação dessa verdadeira tragédia, ao se negar a discutir com profundidade um tema de tamanha relevância nacional. Para ficar num único e bom exemplo, em 2017, o Estado do Rio de Janeiro contabilizou estarrecedoramente um policial morto a cada 2 dias. Na visão correta do comando, um criminoso que porta nas ruas um fuzil de guerra e sai atacando às cegas qualquer policial deve ser tratado como terrorista. Nessa condição, a PM não pode ser responsabilizada pelo apelo fácil do tráfico à população, pela crise econômica e pela falta de investimento em projetos sociais. Ao contrário, compete sim à Polícia Militar enfrentar os efeitos de todos esses indutores de violência. Afinal de contas, ela consiste na última barreira entre a ordem e o caos. Nesse sentido, a criminalização de policiais em razão do estrito cumprimento do dever legal só pode ser interpretada como inaceitável distorção judicial, prejudicando e desqualificando o trabalho do profissional de segurança pública. E é por isso, senhor presidente, que eu tenho defendido que para que uma pessoa seja alçada ao cargo de juiz, ele possa ter uma certa experiência, quer seja na área da advocacia, quer seja até como delegado de polícia, enfim, ele precisa ter vivência, amadurecimento. Não pode sair do banco de escola e ir direto a julgar casos que acontecem na vida real. Eu tenho defendido, inclusive, que delegado de polícia possa ser o transcorrer da atividade policial. Que ninguém faça concurso para delegado de polícia, que os agentes possam ir no decorrer da carreira, chegando até ser delegado de polícia. No entanto, senhor presidente, parece que nos dias atuais a preocupação maior de alguns juristas não é mais combate à criminalidade violenta. Em vez disso, acentua com insistência a suspeição das mortes de marginais em confronto com a polícia, como se este fosse o problema principal da segurança pública nacional. Expressão simbólica desse desconforto pode ser caracterizada nas audiências judiciais, nas quais os policiais são sistematicamente desarmados, ao passo que aos tais infratores sociais franqueiam-se algemas destravadas. Ora, na era da inversão de valores, não se espanta que policiais sejam marginalizados pelo próprio Estado de quem deveriam angariar amparo. Chegou-se a tal ponto paradoxal, senhor presidente, que no ano passado um jurista declarava a uma plateia de operadores de segurança pública que o policial só poderia atirar em um marginal depois que fosse alvejado. Então, veja bem, senador Paulo Rocha, eu sei que Vossa Excelência nunca foi policial e tal, mas com a experiência que tem, veja se tem cabimento, como legislador, que um policial só possa reagir depois de levar um tiro. E isso foi um membro do Ministério Público que disse. Por esse entendimento absurdo, o policial atingia seu grau máximo de desumanização, consolidando a extinção do Instituto da Legítima Defesa Policial. Pior que isso, há 2 semanas, outro caso chocou o ambiente policial. O Ministério Público Federal denunciou um agente da Polícia Rodoviária Federal por homicídio doloso encaminhado à Justiça Federal aqui em Brasília. A ação penal trata do homicídio de assaltante de automóvel ocorrido em dezembro de 2009. Nessa denúncia, o Ministério Público Federal pede que o agente responda pelo crime em julgamento no tribunal do júri. Para se ter ligeira ideia
do assinte jurídico, em caso de condenação, a pena varia de 6 a 20 anos. Trata-se, sem dúvida, de um assombroso descalabro, haja vista a crescente modernização do arsenal dos bandidos brasileiros, sempre destinado a trucidar qualquer policial nas ruas, seja em ação, seja em período de folga. Hoje mesmo vi um vídeo de ontem, na invasão da favela das Rocinhas, os bandidos com fuzis moderníssimos e com mira telescópica, armamento usado só por snipers, só por atiradores especializados das Forças Armadas e da própria polícia. Senhor presidente, para cada policial que é instalado injustamente nos bancos dos réus, 1000 outros passam a se omitir diante da mais absoluta falta de respaldo da associação. Em outras palavras, como se bem notou um especialista, a sociedade brasileira, sem seus defensores armados, passa a ser sacrificada como uma multidão de ovelhas sucumbindo à agressividade das alcateias de lobos da criminalidade. O policial, quando vê todo esse cabedal de intelectuais de orelha de livro, de pseudo-intelectuais que gostam de discutir segurança pública tomando peramanca na zona sul do Rio, ele vai simplesmente dizer, bom, se essa sociedade que eu estou tentando defender quer me condenar, então eu não vou agir. Vou fazer o básico aqui, o manual, vou fazer o que eles querem. E se fizer o que eles quiserem, realmente a sociedade vai ficar sem proteção. Por outro lado, à luz dos fatos trágicos correntes e diante da falta de recursos em um cenário de forte arroxo fiscal, faz-se indispensável forte vontade política para a organização, uma reação nacional à criminalidade crescente. E é por isso que lhe convido, senador Paulo Rocha, já marquei inclusive uma audiência no Ministério do Planejamento e faço esse convite aos demais senadores para que a gente possa ir no Ministério do Planejamento reverter os cortes que tem feito na segurança pública. E cito aqui, por exemplo, o caso da Polícia Rodoviária Federal, que já conseguia fazer muito mal o seu trabalho com 360 milhões, cortaram para 200 e pouco. E é justamente esse tipo de crime que a Polícia Rodoviária Federal combate é que traz retorno substancial ao combate à criminalidade, porque é um combate ao crime no atacado, nas rodovias, nas fronteiras, porque combater o crime, combater tráfico dentro da favela, já nas pequenas porções, é muito difícil. É muito melhor pegar isso no atacado. Por exemplo, senhor presidente, uma das principais críticas de especialistas ouvidos é a de concentração de esforço em conceder espaço exagerado aos denominados defensores, que, na verdade, as pessoas falam de defensores dos direitos humanos. Eu sou defensor dos direitos humanos. Faço parte da Comissão dos Direitos Humanos. Agora, o que nós temos é muita gente defendendo direito de bandido. Direito e regalias a bandidos. Inclusive, foi pego um rapaz que se dizia dos direitos humanos em São Paulo, que fazia parte do PCC. Então, são pessoas que sofrem de patologia. Parece sempre parar no ar uma dúvida de extrema e inapropriada generosidade pronta para proteger ladrão. Bandidos e assassinos cruéis no Brasil. Eu queria convidar essas pessoas para que pudessem, na mesma linha de que a gente estava falando a respeito da discussão ambiental da Amazônia, que fosse conhecer, que pudesse ir para dentro de um presídio, pudesse ler casos, pudessem ver a realidade como ela é. Porque eu sinto que tem muitos brasileiros, eu não digo nem de má fé, mas que ele deseja uma realidade e começa a construir ela virtualmente, e a realidade ela é o que é. Ela não é o que desejamos que ela seja. Então, a pessoa cria um princípio, parece que de negação. Aí eu crio uma sociedade virtual, uma sociedade ideal, e vou querer me comportar daquela forma, exigir o comportamento de todos. Bom, se acontecesse, seria ótimo. Mas a realidade é que nós estamos hoje com os presídios tomados pelas facções criminosas, as ruas das grandes cidades tomadas e a sociedade encarcerada dentro de casa.
E aí vem as pessoas, não, temos que conversar mais, temos que debater mais, nós precisamos de agir. Esse país está com um problema sério de atitude. E quando eu digo de atitude, não é de sair com violência, não. É de tomarmos atitudes na decisão de fazermos políticas que funcionem. Aqui, a maioria dos projetos, desde dos municípios até a União. Depois da primeira entrevista, depois que saiu na capa do jornal, ninguém se interessa mais pelos projetos. E aí viram uma página virada. Mas como tal crítica, entretanto, não se pretende abandonar, em absoluto, políticas públicas voltadas aos investimentos sociais preventivos. Tampouco se pretende arquivar projetos que patrocinem investimentos em pesquisas tecnológicas visando a exploração de equipamentos de inteligência para uso das autoridades policiais. O que se deve fazer, insisto, é buscar parâmetros mais realistas na hora de se equilibrar repressão à violência e o respeito à vida de criminosos. Antes de tudo, compete à sociedade identificar onde se localiza a ineficiência do Estado para dar respostas aos infindáveis problemas de segurança pública no Brasil. Em suma, atolados em um contexto em que os entes federados argumentam não ter verba em caixa, não há como deixar de tocar em pontos polêmicos ligados ao financiamento do setor. Para alguns estudiosos do assunto, o custo da violência no Brasil é de 700 milhões de reais por dia. Se o governo federal investir adequadamente o dinheiro, poderíamos até reduzir, sim, o custo para cerca da metade desse valor. Desse modo, cabe ao Estado fazer o possível e o impossível para ampliar ao máximo o policiamento ostensivo. Tudo, evidentemente, vai depender da disposição política e financeira do Estado em priorizar ou não a segurança pública brasileira. O que não se pode admitir é o alastramento perverso de uma narrativa que deposita nos policiais o peso e o desgaste da ineficiência da segurança nacional, pagando injustamente uma conta que não é apenas deles. Não há mais como escapar. A sociedade precisa fazer sua parte, precisa refletir com seriedade sobre as causas da violência e se mobilizar para construir um novo cenário. Nesse teatro de ações, a mídia e as redes sociais exercem igualmente um papel fundamental, como força aglutinadora e difusora de novas e saudáveis iniciativas culturais. Dentro dos círculos acadêmicos, por exemplo, a segurança pública tratada, ela foge totalmente, não vou tirar a palavra totalmente, mas na maioria das vezes é uma discussão utópica. E eu gostaria muito de ver a academia se debruçando sobre projetos factíveis de segurança pública. E, por fim, senhor presidente, já marchando para o final, cumpre ao Senado Federal, com urgente necessidade da sua colaboração. Mais que na hora, temos de propor a instalação de uma subcomissão permanente de segurança pública, por meio da qual se abriria um canal social e político amplo e democrático para discutir e debater novos horizontes para a solução do problema. Talvez, graças a tais iniciativas, o Brasil volte a sonhar em ser uma nação mais segura e menos violenta. Muito obrigado, senhor presidente.